Muita gente pensa que guerras são acontecimentos distantes, que afetam apenas os países que estão diretamente envolvidos no conflito. Mas na prática, a economia global funciona como uma grande rede conectada. Quando algo importante acontece em uma parte do mundo, os efeitos podem se espalhar rapidamente para vários países, inclusive para lugares que estão a milhares de quilômetros de distância. Imagine o seguinte: você acorda um dia e vê no noticiário que uma nova guerra começou em uma região estratégica do planeta. Pode parecer algo distante da sua realidade, mas poucos dias depois você percebe algo curioso. O preço da gasolina começa a subir, o preço de alguns alimentos também aumenta, o transporte fica mais caro. E de repente, aquilo que parecia apenas um conflito internacional começa a aparecer diretamente no seu orçamento mensal. Isso acontece porque a economia global é profundamente interligada. Países dependem uns dos outros para energia, alimentos, matérias-primas e transporte. Quando uma guerra começa, essa rede inteira pode sofrer impactos. Um dos primeiros setores a sentir isso é o setor de energia, principalmente o petróleo. O petróleo é uma das matérias-primas mais importantes do mundo moderno. Ele não serve apenas para produzir gasolina ou diesel. Ele também é usado na fabricação de plásticos, fertilizantes, produtos químicos e em diversas cadeias industriais. Quando uma guerra acontece em regiões que produzem petróleo ou que controlam rotas estratégicas de transporte de energia, o mercado global imediatamente reage. Investidores começam a temer interrupções no fornecimento. Empresas ficam preocupadas com possíveis bloqueios de rotas comerciais. E, como resultado, o preço do petróleo tende a subir. Esse aumento não acontece apenas por falta imediata de petróleo. Muitas vezes acontece por expectativa. O mercado financeiro reage antecipadamente ao risco de escassez. E quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, vários efeitos começam a se espalhar pela economia mundial. Para entender por que guerras podem causar aumento generalizado de preços, é preciso entender o papel do petróleo na economia moderna. O petróleo funciona quase como o sangue que circula dentro do corpo da economia global. Ele está presente em praticamente todos os setores produtivos. Transporte de mercadorias, agricultura, indústria, logística e até produção de energia dependem direta ou indiretamente dele. Pense no transporte de alimentos. Caminhões levam produtos das fazendas até centros de distribuição e supermercados. Navios transportam grãos entre países. Aviões transportam cargas de alto valor. Todos esses meios de transporte consomem combustível derivado de petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, o custo do transporte também sobe. E quando transportar produtos fica mais caro, os preços desses produtos tendem a subir também, mas não para por aí. A agricultura moderna depende fortemente de fertilizantes, muitos deles derivados de petróleo ou gás natural. Se o preço da energia sobe, o custo da produção agrícola também aumenta. Isso pode impactar diretamente o preço de alimentos. Além disso, muitos produtos do dia a dia utilizam derivados de petróleo em sua fabricação. Embalagens, plásticos, tecidos sintéticos, produtos químicos e uma infinidade de itens industriais dependem dessa matéria-prima. Isso significa que um aumento significativo no preço do petróleo pode desencadear um efeito em cadeia. Um efeito que começa no setor de energia e acaba chegando aos supermercados, às contas de transporte e até ao preço de produtos básicos. Por isso, sempre que há tensões militares em regiões estratégicas produtoras de energia, os mercados globais entram em estado de alerta. O Brasil é um país grande, com uma economia diversificada e com produção própria de petróleo. Mesmo assim, o país não está isolado da economia global. Os preços de combustíveis no Brasil são influenciados pelo mercado internacional. Quando o petróleo sobe lá fora, existe uma pressão natural para que os preços internos também acompanhem essa tendência. Mas o impacto vai além dos combustíveis. Se o transporte fica mais caro, o custo de movimentar mercadorias dentro do país aumenta. Produtos precisam viajar longas distâncias entre regiões produtoras e centros consumidores. Isso significa que aumentos no custo de combustível
podem afetar o preço de alimentos, produtos industriais e diversos serviços. Outro ponto importante é que guerras costumam aumentar a incerteza econômica global. Investidores ficam mais cautelosos, mercados financeiros ficam mais voláteis. Em alguns casos, moedas de países emergentes podem sofrer pressão. Quando a moeda local se desvaloriza em relação ao dólar, produtos importados ficam mais caros. Isso pode impactar desde eletrônicos até insumos industriais. E como muitas cadeias produtivas dependem de componentes vindos de outros países, esse aumento de custos acaba se espalhando pela economia. No fim das contas, mesmo que o conflito esteja acontecendo muito longe, seus efeitos podem acabar aparecendo no preço de vários itens do cotidiano. O mundo atual é extremamente conectado. Economia, comércio, energia e finanças formam uma rede global complexa. Quando grandes crises internacionais acontecem, essa rede inteira pode sentir os impactos. Guerras costumam gerar 3 efeitos principais na economia global. Primeiro, aumento no preço de energia. Segundo, interrupções em cadeias de fornecimento. Terceiro, aumento da incerteza nos mercados financeiros. Esses 3 fatores combinados podem gerar inflação em vários países ao mesmo tempo. E quando a inflação aumenta, o custo de vida tende a subir. Para muitas pessoas, isso significa perceber que o dinheiro começa a render menos, o supermercado fica mais caro, o transporte pesa mais no orçamento. Contas básicas aumentam, por isso muitas vezes eventos que parecem distantes acabam influenciando diretamente o dia a dia das pessoas. Entender essas conexões ajuda a compreender por que a economia mundial pode reagir tão rapidamente a acontecimentos internacionais. E também mostra como decisões políticas, conflitos e crises globais podem ter efeitos muito concretos na vida financeira das pessoas comuns.